delegado distrital, Jorge Salles. Em seu nome, eu saúdo toda a família maçônica, saúdo também os senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores. Eu quero transmitir um pouco da história da augusta e respeitável loja simbólica Fraternidade Jacobinense. Há 72 anos passados, foi criada a loja maçônica Fraternidade Jacobinense, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 1944. Sabiamente, escolheram o dia da confraternização universal, o dia da paz mundial, para fundarem uma fraternidade, a Fraternidade Jacobinense. Um cidadão, para tornar-se maçom, necessita que seja indicado por um membro da ordem maçônica. Caso análogo, ocorre também com a criação de uma loja maçônica. É necessário que uma loja já existente conduza o processo de fundação da nova similar, a quem denominamos loja mater, a loja mãe. No caso de nossa fraternidade jacobinense, a loja mater foi a União e Fraternidade Bonfinense, da cidade de Senhor do Bonfim, que foi fundada em Bonfim em 15 de novembro de 1929. A loja Fraternidade Jacobinense, por sua vez, também é loja mater, loja mãe das lojas seguintes: a loja Luz, Trabalho e Fraternidade de Irecê, fundada em 1969, da Cássia Morrense, de Morro do Chapéu, fundada em 1983, da Deus de Justiça 99, de Piritiba, fundada em 1984, da Cavaleiros de Canabrava, da cidade de Miguel Calmon, fundada em 1987, e da Cássia Mundonovense, da cidade de Mundo Novo, que foi fundada em 1992. Foram 15 maçons os fundadores da loja Fraternidade Jacobinense. São eles: Galdino César de Moraes, Arthur Diniz Veloso, Manel Inácio Nunes Filho, Francisco Bernardo de Brito, Vicente Grace, Ildefonso Alves de Oliveira, Armando Can, Epaminondas Piauí do Grado, Manuel Gomes da Silva, José Gracindo Marques, Horácio Pires de Lima, José Joaquim do Bonfim, Sérgio Mariano Barbosa, Davi Reis e Raimundo Arize. A augusta e respeitável loja simbólica Fraternidade Jacobinense começou suas atividades independências cedida primeiro pela Sociedade União dos Artistas. A União dos Artistas ainda existe, está ali no início da Rua São Salvador. Ela, posteriormente, mudou-se para a Rua Coronel Teixeira, Rua Rui Barbosa, para depois, já na década de 1950, ocupar o prédio próprio que construíram a Rua dos Ourives, atual Rua Alice Barros de Figueiredo. No decorrer de sua existência, a Fraternidade Jacobinense tem desenvolvido com intensidade diversos trabalhos em benefício da comunidade e de pessoas necessitadas, promovendo assistências médicas, hospitalares, fornecimento de medicamentos, distribuição de cestas básicas de alimentos, cobertores para pelo inverno, brinquedos para crianças carentes por ocasião do Natal, contando sempre com a eficiência do braço direito da instituição, que é o Clube da Fraternidade Jacobinense, formado pelas esposas dos maçons, as nossas queridas e dedicadas cunhadas. A loja Fraternidade Jacobinense sempre se manteve atenta às diversas manifestações em favor da sociedade em geral. Como exemplo, aqui em Jacobina, ela participou da criação da Associação Comercial e Industrial de Jacobina,
da Companhia Telefônica de Jacobina, não existe mais. Suas dependências, por ocasião das eleições, são cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral para sessões eleitorais e mantém um clube de campo chamado Clube do Maçom para entretenimento, esporte e lazer dos maçons, amigos e convidados. O município de Jacobina, em 1959, tinha uma enorme carência de escolas. Contava apenas 30 escolas estaduais, 4 municipais e 23 particulares. Esse município de Jacobina era enorme, começava em Gavião, terminava em Morro do Chapéu. Basta dizer que foram emancipados 7 municípios de lá para cá. Do ventre dessa velha Jacobina saíram Caém, Capim Grosso, São José, Quixabeira, Serrolândia, Várzea Nova e Orolândia. Ora, um município que hoje estão em outros municípios, tinha apenas 30 escolas. Naturalmente que a população era menor, mas era carente demais o número de escolas no município. Essa enorme lacuna da área educacional deveria ser preenchida, e a maçonaria, a Fraternidade Jacobinense, tomou a iniciativa criando 2 escolas. Uma escola no povoado de Canavieira, a escola Sérgio Mariano Barbosa, e a escola Fraternidade Jacobinense, aqui na Avenida Orlando Oliveira Pires. Esse fato da criação da escola causou um impacto enorme na época, que o jornal que existia na cidade, A Vanguarda, de 15 de agosto de 1959, eu vou passar para os senhores. Inaugurado o prédio escolar Fraternidade Jacobinense, contando com a presença de inúmeras pessoas, graças às autoridades civis e militares, especialmente convidadas, realizou-se, no dia 2 de julho do próximo passado, a solenidade de inauguração do prédio escolar Fraternidade Jacobinense, a Avenida Orlando Oliveira Pires, nessa cidade, o qual foi construído pela loja maçônica Fraternidade Jacobinense e está dotado das melhores instalações escolares deste município, sendo de modernas linhas arquitetônicas. Dando início ao ato inaugural, falou o professor Enéas Mota Menezes, presidente da loja maçônica, em cujo discurso destacou e agradeceu a colaboração do ex-prefeito deste município, do INEP, as pessoas de seu funcionário, professor Adorico Barberino Lago, aquela obra, tendo convidado ao final de sua oração o doutor Florivaldo Barberino, atual prefeito deste município, e a professora Alcira Pereira Carvalho Silva, delegada escolar, para cortarem a fita simbólica, após o que usou da palavra o prefeito, congratulando-se com os maçons de Jacobina por dotar a cidade de excelente prédio escolar, ao tempo em que prometeu o auxílio da prefeitura para a construção de passeio e do muro do citado prédio. Homenageando o idealizador da obra, falou o tenente Gessé Soares Monte Santo, dando o nome de Dr. Walter Ribeiro a uma das salas do prédio. Tendo homenageado, agradecido bastante e sensibilizado, o Dr. Gilberto Portela foi o orador da homenagem prestada à memória do principal fundador da loja maçônica Fraternidade Jacobinense, jornalista Sérgio Mariano Barbosa, cujo nome foi dado a outra sala do referido prédio. Ainda se fizeram ouvir vários oradores, dentre os quais a professora Josefina Novaes Lima, como representante de suas 3 colegas na Escola Fraternidade Jacobinense. O professor Abelardo Oliveira, doutor Ivanilton Costa Santos, Vicente Borges de Barros e Fernando Daltro, senhores Nilson Valoar Coutinho, Amado Oliveira Nunes, todos fazendo referência elogiosa à obra realizada pela maçonaria de Jacobina. Em seguida, foi oferecido um coquetel a todos presentes, encerrando-se de forma
o ato inaugural. Então, meus irmãos, meus prezados ouvintes, o que faz que a maçonaria de Jacobina sempre se movimentou, sempre mostrou o seu lado positivo, contribuindo para a sociedade. Muitos maçons tiveram, como senhores vereadores, passagem por esta casa, aqui pela Câmara Municipal. Lembramos de Gustavo Souza, Joaquim Bispo dos Santos, Oswaldo Correia, Nilson Valois Coutinho, Carlos Rubem Duarte Dias, Aloísio Queiroz, se torna presente, Maurício Dias, também presente. E prefeitos, a loja maçônica também contribuiu para a governança do município, com Galdino César de Moraes, José Joaquim Gouveia, Gustavo Souza de novo, Vicente Graça, Fernando Mário Pires Daltro, Gilberto Dias de Miranda, Manuel Inácio Brandão Martins, Paz, seu vice, Lenivaldo Dias Mendes, e como também passaram pela loja Fraternidade Jacobinense alguns deputados, maçons da loja Fraternidade Jacobinense, como Fernando Mário Pires Daltro, Gilberto Dias de Miranda e Robério da Silva Vanderlei. Na região também, a loja maçônica contou com representantes. No município de Caém, foram vereadores o irmão Aguinaldo Xavier de Oliveira e Hugo Oliveira Piauí, que está presente também, que também foi vice-prefeito naquela cidade. Atualmente, temos um irmão que representa na Câmara um mandato de vereador, o irmão Pablo Andrade Piauí. No município de Serrolândia, teve um prefeito maçom, Florivaldo Magalhães de Souza. Em Vaza do Poço, também, Terência de Carvalho Lopes. A loja maçônica está sempre presente em todos os ângulos da cidade. E até os dias de hoje, nesses 72 anos, passaram como presidente da loja, o que nós chamamos de venerável mestre, 30 irmãos. Vou citar o nome deles. Primeiro, Arthur Diniz Veloso, Sérgio Mariano Barbosa, Davi Reis, Francisco Bernardo de Brito, Ezequiel Alonso de Carvalho, Antônio Souza Lima, Constantino Carvalho Oliveira, Walter dos Santos Pereira Ribeiro, Enéas Mota Menezes, Olímpio Nobre dos Santos, Heitor Silveira Lima, José Gregório de Souza, Gilberto Portela, Armando Xavier de Oliveira, João Xavier Nunes, Antenor Alves Araújo, Oswaldo Francisco Correia, Joel Nunes Vitória, Carlos Soares Ribeiro, Ricardo da Silva Passos, Duval Mesquita Maia, Zenildo Nery Almeida, presente aí, Antônio Normando Santos Vieira, Edelmir Cordeiro da Silva, terminou de falar, José Antônio Rodrigues Pereira, presente, Abécio Mota Carneiro, Florisvaldo de Santana Oliveira, o próprio, Carlos Jorge de Souza, também presente, George Alves Salles e o atual Silvino Rodrigues de Souza. A loja Fraternidade Jacobinense, com todas as lojas, é composta de 7 membros. Os membros da diretoria atual, o presidente, Silvino Rodrigues de Souza, primeiro vice, Florisvaldo Santana Oliveira, segundo vice, Antônio Nicolau Moura Cunha, orador, Carlos Jorge de Souza, secretário, Pedro Moura de Macedo, tesoureiro, Jorge Gomes Oliveira e chanceler, José César Mendes. Nós acreditamos que a maçonaria seja necessária, não só pelo que foi citado, no caso de Jacobina, mas porque a maçonaria procura elevar os seus membros, os seus filiados, de maneira que nós costumamos nos comparar como pedra bruta, uma pedra bruta que precisa ser lapidada, tirada das arestas para se tornar pedra polida. A maçonaria é uma instituição que tem o objetivo de tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à vida do país. E combate também a tirania, a ignorância, os preconceitos, os erros, glorifica o direito, a justiça e a verdade. Ela promove o bem-estar da humanidade.
E lembra a todos nós, maçons, que devemos ter o máximo de cuidado, de amor pelo gênero humano, sem esquecer a parte espiritual. Quando ela diz que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que cheguem os maus dias, que cheguem os anos que nós não temos mais contentamento, e o pó de onde nós viemos volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Obrigado, Espírito.